Vamos ouvir um pouquinho esta melodia. Muito bem. Jesus, meio amigo e companheiro de nossas vidas, inseparável em nossos pensamentos. Como nós estávamos dizendo, Joana afirma que o ser, porém, em si mesmo, trinitário. Espírito, perispírito e matéria. É o resultado de largo processo de educação e desenvolvimento através das contínuas experiências encarnacionistas. Em cada fase da vilegiatura no corpo ou fora dele, o espírito conquista bênçãos que incorpora ao patrimônio evolutivo, moldando os futuros corpos de acordo com tais aquisições, que são afetadas vibratoriamente pelas ondas de energia positiva ou negativa que emite sem cessar. O ser humano, a própria Joana nos diz, trinitário. Espírito, perispírito e corpo. Ele, por sua vez, no carreiro da sua existência reencarnatória, ele vai carreando experiências, vivências e vai somando ao seu íntimo. Por isso, a importância de entendermos e compreendermos o papel do nosso inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é todo o contexto da nossa existência, do nosso sistema existencial. Todas as nossas encarnações. Já dissemos e repetimos que André Luiz, com muita propriedade, ele narra que a nossa razão se encontra há mais de 40 mil anos ativa no nosso plano Terra. Encarnando. Então veja, a soma de registros que nós temos, a soma de registros que nós trazemos. E isso, por sua vez, vai impregnar de maneira positiva ou de maneira negativa o corpo que o espírito está moldando. Por isso a importância do indivíduo ter a sua mente sã, saudável, porque a mente, ela dimensiona o corpo. A mente dimensiona o corpo. Ela, por sua vez, diz assim que, como consequência, cada criatura é especial, com reações específicas e modelagem própria, embora
semelhanças profundas em umas com discordantes em outras. Esses logros da evolução refletem-se na constituição orgânica. Eles vão lá estabelecer o que nós precisamos ser. O que nós precisamos ter para o nosso resgate, a nossa expiação, o nosso reajuste. É muito lindo o trabalho explicado por André Luiz a respeito dos mapas. Dos mapas reencarnacionistas que são planejados no plano espiritual. Por isso que a nossa vida é de uma importância incomensurável. Tanto trabalho em planejar, tanto trabalho em programar, tanto pensamento, tanta avaliação é feita, e nós não podemos esquecer disso. É claro que todo mundo não sabe disso, mas nós que estamos estudando e que estamos propagando este conhecimento doutrinário, nós não podemos mais, de hoje em diante, não temos mais como falar que nós ignoramos. Não podemos mais. Nós não ignoramos mais, nós sabemos disso. Sabendo, nós precisamos nos cuidar. Porque aí você paga o custo da sua opção, da sua ignorância, da sua teimosia. Nós não podemos recalcitrar, sermos teimosos. Não dá. Não podemos mais. Ela diz assim: selecionando genes e valores que lhes facultem estabelecer os aparelhos correspondentes e necessários para o prosseguimento da evolução. Assim, organizam-se moralmente as estruturas expiatórias e provacionais como recursos necessários para a aprendizagem e a fixação dos valores propiciatórios ao progresso. Não podemos mais, em hipótese alguma. As expiações, continua ela, normalmente talam o ser orgânico ou psíquico de maneira irreversível, como decorrência dos atos pretéritos de rebeldia, suicídio, homicídio, perversidade, luxúria, concupiscência, avareza, ódio e os seus sequazes. Ela é fenomenal. Então, tudo o que ocorre na nossa vida faz parte. Deus não foi justo, isso não podia acontecer comigo. Como? Veja bem, vou citar um exemplo. Não vou declinar o nome porque a pessoa às vezes assiste, entende? Mas a criança tinha feito 1 ano de idade. Corria como se fosse um pirilampo na rua, para cima e para baixo, como um pássaro solto de uma gaiola. Nisto, o que aconteceu? Aconteceu que ainda não haviam se estabelecido a vacina Sabin, e esta criatura contraiu a poliomielite. Logo que ele contraiu a poliomielite, estabeleceu-se a vacina contra a poliomielite. Esta criatura, com febre altíssima, batendo a cabeça de tão alta que era a febre, e a sua mãe, magnífica e santa, velou ao lado do seu leito, até que essa febre foi abaixando e abaixou. Ele venceu a febre. Mas o corpo ficou imóvel.
da cabeça para baixo, ele não tinha movimento. Aí ela ouviu falar de uma simpatia muito complexa. E ela quis fazer, levar a criança no matadouro e na hora que matassem a res, abria o bucho, tirava o bucho da res inteiro, abria-se uma fissura no bucho da res e enfiava a criança dentro do bucho da res com os detritos ainda em mole. Né? Ficava um período dentro do bucho da res, tiravam, enrolavam em um cobertor e traziam para casa para fazer a limpeza. Resumindo a história, esta pessoa recuperou os braços e recuperou uma perna. Entende? A outra, ele tinha um aparelho para andar e 2 bengalas. Né? Então, caríssimos, veja bem, a família era constituída de 4 filhos. 6 filhos, 2 desencarnaram e permaneceu 4 filhos. Ele, dentro desses 4 filhos, foi o único que contraiu a poliomielite. Por que nenhum dos outros contraíram? Está aí a explicação. Decorrência dos atos pretéritos de rebeldia. Suicídio, homicídio, perversidade, luxúria, concupiscência, avareza, ódio e os seus sequazes. Nós temos a resposta sublime da doutrina espírita. Entende? Só precisamos verdadeiramente acreditar e tê-la como uma linha de direcionamento para as nossas vidas. Voltaremos.